When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Some other cat looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch, yeah. Beatniks out to make it rich. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. You got to pick up every stitch. The rabbits running in the ditch. Beatniks out to make it rich. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Where'd I go? When I look out my window, what do you think I see? And when I look in my window, so many different people to be. It's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. The rabbits running in the ditch. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Where'd I go? Where'd I go?
You know the love I gave you is slipping from your hand, 'cause I was born to wander like the shifting of the sand. They say that I did hurt you, but they don't understand that I was born to wander like the shifting of the sand. They say that I will follow where my heart commands, for I was born to wander like the shifting of the sand. Muito boa noite, caro ouvinte da Rádio Café. Estamos aqui para mais um Espaço para Despertar, para você que já chegou por aí. Não esquece, assina o nosso canal no YouTube, @LeonardoDias _RC de Rádio Café, e também a nossa newsletter lá em oeditorial.com. Você assina e fica ligado nas notícias. E vamos dar início aqui ao nosso programa, começando com as notícias de economia. E olha só o que está acontecendo, hein? Vamos lá. Super quarta paralisa mercados. Flávio assombra Faria Lima. Fed e Copom definem juros enquanto política injeta volatilidade. Boa noite, ouvinte. Segunda-feira, 9 de dezembro, o mercado brasileiro andou numa gangorra entre medo e esperança. A super quarta vem aí
com decisões de juros do Fed e do Copom e os investidores roem unhas. Ibovespa fechou com alta tímida de 0,52% aos 158.187 pontos, depois de despencar 4% na sexta. O dólar bateu 5,44, subindo após Flávio Bolsonaro reiterar que sua candidatura à presidência é irreversível. Os mercados reagiram com desânimo, resignação e uma ligeira urgência de ir ao banheiro. Que tristeza, não é? Pois é, mas é Flávio Bolsonaro neles. Nos Estados Unidos, o relatório JOLTS de outubro mostrou vagas aumentando 12 mil para 7,77 milhões, mas contratações caíram 218 mil e menos trabalhadores largam empregos. Ou seja, a galera tá grudada no que tem porque sabe que lá fora está feio. O Fed deve cortar juros em 0,25 ponto amanhã, mas nada está garantido. Por aqui, 98% do mercado espera a Selic em 15% amanhã. Os gestores elevaram otimismo com a Bolsa para 2026, mas cortaram posições em real. Tradução: ninguém acredita que o Brasil controlará a inflação sem apertar os juros até sangrar. O Tesouro IPCA+, voltou a pagar 8% de juro real após a candidatura irreversível de Flávio. O governo pagará uma fortuna para rolar a dívida, enquanto o Haddad pede a Lira que vote projetos para fechar orçamento e mais, abriu espaço para aportar nos Correios, porque nada grita gestão fiscal responsável como jogar dinheiro em estatal deficitária. No livre mercado de verdade, Klabin distribuirá 1,11 bilhão em dividendos, Embraer e outras seguem pagando proventos, enquanto Brasília queima dinheiro. A Axia aprovou aumento de capital de 30 bilhões de reais, Vibra vende participação na Evolua Etanol, Vivio tem novo CEO, empresas sérias fazendo coisas sérias. No varejo, Torra, Caedu e Avenida ganham terreno na Paulista, fazendo frente a Riachuelo, Renner e Marisa. Com desemprego baixo, mas classe média empobrecida, essas redes surfam um novo normal. Todo mundo mais pobre, mas ainda comprando. Miséria com parcelamento no cartão. Ainda dá tempo, 49 milhões de brasileiros podem resgatar 9,9 bilhões de reais do sistema de valores a receber do Banco Central. Dinheiro esquecido nos bancos. Corra antes que o governo descubra. No mercado de BDRs, o volume saltou 60% para 985 milhões por dia, mas o número de investidores estagnou desde 2023. As pessoas descobriram que podem investir direto lá fora sem taxas abusivas. Livre mercado funcionando, imagine só. A dívida global bateu 346 trilhões de dólares no terceiro trimestre, ou 1,88 quatrilhão de reais. São 310% do PIB mundial. São 675 bilhões de dólares de dívida nova por semana. O mundo inteiro no cheque especial. Nos Estados Unidos, a SP500 caiu levemente, aguardando o Fed. IBM comprou a Confluent por 11 bilhões de dólares, ou 59 bilhões de reais, para surfar a onda da IA. Trump autorizou a NVIDIA a enviar chips H200 para a China em troca de 25% das vendas. Guerra tecnológica tem muito de teatro e negociata. O grande show da semana. Paramount fez oferta hostil de 108 bilhões de dólares, ou 589 bilhões de reais, pela Warner, dona da HBO, CNN Studios. O CEO David Ellison foi ignorado pelo chefão Zaslav, mesmo melhorando a oferta. Resultado, foi direto aos acionistas. Quem banca? Aliança Rara do Golfo, PIF Saudita, Limad Abu Dhabi e Qatar Investment Authority. Quando o árabe se reúnem assim, o negócio é bilionário ou trilionário. São os árabes aí querendo controlar o que os americanos veem. Olha só que interessante, não? Goldman Sachs espera fusões e aquisições fortes em 2026. A KeyCorp descartou aquisições e focará em recompra de ações. Papéis subiram 4,5%. Na guerra aérea, Boeing entregou 44 aviões em novembro, queda 17%, ficando atrás da Airbus com 172 jatos. Airbus conseguiu a aprovação chinesa para entregar 120 aviões previamente encomendados, mas aguarda novo pedido de 500 jatos. Tudo depende do humor de Pequim, que varia entre comunista pragmático e comunista pragmático irritado. Na tecnologia, o Facebook reformulou o Foco em Amigos, Fotos e Marketplace para reconquistar a geração Z, que migrou para TikTok e está lá fazendo dancinha. A Amazon adicionou rastreamento ao Alexa, tentando transformar a Echo em hub de compras. Até agora, usuários não compram nada pela Alexa, só pedem piada e previsão do tempo. Spotify lançou videoclipes nos Estados Unidos e Canadá para Premium. VSO demitiu 24 funcionários e reestrutura para focar em fotógrafos profissionais, abandonando adolescentes que só queriam filtro vintage. Para fechar, o ouro vai a R$ 730 por grama, 24 quilates. Quando o ouro sobe é medo. Tem muita gente com medo por aí. E antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Stuck in the Middle with You de Steelersville. Well, I don't
says. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you're proud that you're a self-made man. And your friends, they all come crawling, slap you on the back and say, please, please. Boa noite pro André Beguini, que tá aí no YouTube, no X também, mandou aqui no X no YouTube. Boa noite pro André, boa noite pra todo mundo aí. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar o nosso programa. Candidatura de Flávio dispara dólar a 5,50. Haddad corre para salvar orçamento enquanto o mercado pune. Agora entramos no giro da economia desgovernada, aquela sessão onde a gente tenta entender como um país consegue transformar tudo em crise, mesmo quando as coisas poderiam estar indo bem. Ibovespa tentou se recuperar da pancada de sexta, mas às 13 horas já tinha devolvido os ganhos, com o dólar escalando rumo aos 5,50. Razão? Candidatura irreversível de Flávio Bolsonaro virou novo espantalho do mercado financeiro. Mas calma! O Citi, aquele banco americano que adora dar pitaco na economia alheia, veio com uma análise interessante. A alta do dólar desde o anúncio da candidatura terá pouco impacto sobre a decisão do Banco Central em janeiro. Traduzindo, o Banco Central já sabe que vai ter que apertar os juros de qualquer jeito, com ou sem Flávio na corrida, e tem mais. Segundo o Citi, o Brasil é um dos países que mais vai cortar juros nos próximos anos. Não agora, claro, mas depois que a inflação for domada, porrete e o governo parar de gastar como se não houvesse amanhã, o que eu acho que só aconteceria sem o PT no poder, porque afinal de contas, PT é perda total. Fernando Haddad passou o dia inteiro em modo bombeiro. De manhã declarou a gestão da Receita um divisor de águas na história. À noite corria para fechar o orçamento de 2026 com Hugo Mota, tentando votar projetos urgentes e ainda abriu espaço para aportar até 6 bilhões de reais nos Correios. Nada grita responsabilidade fiscal como jogar dinheiro em estatal deficitária. Lula contribuiu com a pérola Povo Não Tem Emenda, criticando recursos do orçamento para parlamentares. Engraçado ver quem gasta fortunas com marqueteiros e mordomias reclamando de emendas. Crazy Hoffman recompletou dizendo que falta isenção ao mercado financeiro. Ora, o mercado não tem que ser isento, tem que ganhar dinheiro. Quando o governo faz besteira, o mercado pune. Quer isenção? Procure um monge tibetano, não um trader da Faria Lima. No lado real da economia, a Confederação Nacional da Indústria soltou um relatório mostrando que o custo logístico e os juros altos estão travando a competitividade das exportações brasileiras. Traduzindo, nossas empresas produzem bem, mas não conseguem vender lá fora porque o custo de transportar mercadorias no Brasil é absurdo e os juros comem o capital de giro. A produção industrial, pelo menos, avançou em 8 dos 15 estados pesquisados em outubro. A indústria brasileira ainda resiste, apesar de tudo. A XP e o Santander divulgaram análise sobre os caminhos que devem guiar a próxima decisão do Banco Central. Ambos concordam que a Copom vai manter a Selic em 15% na reunião de amanhã, mas divergem sobre o futuro. XP acredita que o Banco Central vai precisar subir os juros ainda mais se a inflação não ceder, enquanto o Santander aposta que o pico está próximo e os juros podem começar a cair no segundo semestre de 2026. Quem vai acertar? Ninguém sabe, mas o que sabemos é que enquanto o governo continuar gastando feito bêbado em bar aberto, o Banco Central vai ter que segurar a inflação sozinho. Mas agora vem a cereja do bolo. Enquanto todo mundo se distrai com Flávio, Haddad e emendas parlamentares, uma reportagem investigativa da Gazeta do Povo expôs o que pode ser o maior roubo institucional do país. Não é teoria da conspiração, matemática pura. São Paulo sozinho gera 40% da arrecadação federal. Sul, Sudeste e Centro-Oeste juntos produzem 90% dos tributos. Norte e Nordeste 10%. Agora vem o pulo do gato. O Fundo de Participação dos Estados distribui 85% para quem gera 10% e apenas 15% para quem gera 90%. É o Robin Hood às avessas. E tem mais. O Nordeste tem 35% da população, mas 45% da Câmara e 60% do Senado. Governo de esquerda, Nordeste, presidente da Câmara, Nordeste, relator do orçamento, Nordeste. Adivinha para onde vai a maior parte da grana do FPE, do FPM e do Fundeb? Exato, o IBGE, que controla os dados populacionais que determina esses repasses, vem publicando relatórios curiosos, mostrando encolhimento do Sul e Sudeste e crescimento do Norte e Nordeste. Coincidência? Talvez, mas quando bilhões estão em jogo, coincidência é artigo de luxo. E a reforma tributária, aquela que todo mundo aplaudiu, vai centralizar toda a arrecadação em Brasília. Quem controlará os números? A ilha de Brasília. Quem decidirá os repasses?
A ilha de Brasília. E quem manda em Brasília? Bom, já sabemos a resposta. Enquanto o DH do Norte e Nordeste permanece estagnado apesar dos trilhões recebidos, os oligarcas políticos e empresariais locais seguem gordos e felizes. Obras estruturantes como o ponto são barradas para manter negócios de balsas privadas, saneamento básico, nem pensar, tem caminhão-pipa de político para distribuir água a preço de ouro. No cenário internacional, Kevin Hassett, conselheiro econômico da Casa Branca, disse ao conselho de CEOs do Wall Street Journal que há muito espaço para cortar juros nos Estados Unidos. Fácil falar quando seu país imprime dólar à vontade sem virar Argentina. Aqui no Brasil, quando o governo quer imprimir dinheiro, o dólar vai a R$ 5,50 e a inflação volta com tudo. E mais uma pérola. O Senado aprovou o marco legal do sistema de pagamentos brasileiro, atualizando a lei de 2001 para incluir o PIX e modernizar câmaras de compensação. Relator, Rogério Carvalho, do PT, perda total de Sergipe, porque quando se trata de controlar o fluxo de dinheiro do país, perda total sempre marca a presença. Os Correios, que acumularam 6 bilhões de reais de prejuízo só até setembro, vão ter tratamento diferenciado na fiscalização do TCU. Tratamento diferenciado é o eufemismo favorito da ilha de Brasília para vamos fingir que não vimos nada. Enquanto isso, o Tesouro IPCA+, voltou a pagar 8% de juro real e o contribuinte segue pagando essa conta. E antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Just Dropped In, de Kenny Rogers and the First Edition. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down, shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. Estamos de volta. Tarifaço de Trump ameaça 15 bilhões de reais do agro brasileiro. Estados Unidos protegem fazendeiros locais e capturam mercados globais. Bem-vindos ao Giro do Agro, onde nossa terça-feira vai começar com aquela notícia que todo mundo esperava, mas ninguém queria ouvir. Donald Trump decidiu presentear o agro brasileiro com um pacote de tarifas que vai custar 15 bilhões de reais. Você não leu errado. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou ontem que o tarifaço do Trump pode gerar um rombo de 15 bilhões de reais na balança comercial em 2026, o que representa 22% das nossas exportações do agro para os Estados Unidos. Produtos mais atingidos: tilápia, que tem 97% das vendas destinadas ao mercado americano, sebo bovino, mel, uvas frescas e etanol. Basicamente tudo que depende muito dos americanos e tem pouca alternativa de mercado. Mas aí vem a cereja do bolo protecionista. Trump anunciou logo cedo na segunda anterior um pacote de 108 bilhões de reais para compensar agricultores americanos pelos danos causados pelas mesmas tarifas que ele criou. Traduzindo em português claro, o presidente americano protege o agro local com tarifas, joga dinheiro público nos fazendeiros de lá e manda fatura para o resto do mundo. É o protecionismo americano rodando a pleno vapor, enquanto os globalistas de Davos continuam pregando livre comércio para trouxas. É o Trump que tá esperto, hein? E tem mais. Porque os Estados Unidos estão fazendo uma verdadeira varredura nos mercados que antes eram nossos. O Japão vai aumentar em 75% as compras de arroz americano. O Reino Unido comprometeu-se com 4 bilhões de reais de etanol dos Estados Unidos e criou cota específica para a carne bovina americana. A Indonésia garantiu 25 bilhões de reais em produtos americanos e o Vietnã entrou com 16 bilhões de reais. Mercados que antes compravam do Brasil agora estão sendo capturados pelos americanos através de acordos bilaterais. É guerra comercial com smoking e gravata, e tem aquele detalhe: a investigação dos Estados Unidos sobre práticas desleais do Brasil na seção 301 segue aberta, podendo gerar ainda mais sanções, porque nunca é demais, né? Do outro lado do Atlântico, a União Europeia resolveu entrar na dança. Ontem de manhã, bem cedo, aprovaram salvaguardas agrícolas ligadas ao acordo entre a União Europeia e Mercosul. Traduzindo, os europeus querem livre comércio, mas só quando não ameaçam os agricultores franceses, alemães ou holandeses. Salvaguardas são aquelas cláusulas protecionistas que permitem suspender ou limitar importações quando convém. Em outras palavras, a Europa quer os benefícios do livre comércio, mas só na teoria. E não é só lá fora que o cenário está complicado, não. Aqui dentro, preparem o bolso porque o churrasco vai ficar mais caro. O Brasil vai produzir menos picanha em 2026 porque o rebanho brasileiro está em fase de retenção de fêmeas.
Aquele ciclo natural da pecuária e dos produtores seguram as vacas para aumentar o plantel no futuro. Resultado: menos carne de qualidade, preço nas alturas e churrasco virando artigo de luxo em 2026, mas nem tudo é desgraça. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos manteve as estimativas de produção para soja e milho no Brasil na safra 25 e 26, confirmando que continuamos sendo uma potência agrícola. O Paraná, por exemplo, vê a soja avançar bem, mas com um alerta importante: falta de chuva. Os produtores paranaenses estão de olho no céu, porque se a estiagem continuar nas próximas semanas, a produtividade pode desabar. O setor de papel e celulose, que também faz parte do agroflorestal, a Klabin anunciou ontem que vai distribuir 1,11 bilhão de reais em dividendos e bonificar ações. É sinal de que, apesar das dificuldades, o agro brasileiro continua gerando valor e dinheiro. Mas voltando ao cenário internacional, tem um dado que conecta tudo. As importações de contêiner nos Estados Unidos caíram 7,8% em novembro, segundo a Descartes Systems, por causa da queda da demanda chinesa. Quando o comércio global desacelera, o agronegócio é um dos primeiros a sentir o baque: menos contêineres, menos exportações, menos dólares entrando no Brasil. Para fechar, uma coluna de opinião publicada ontem à noite defendeu que o moderno agro brasileiro precisa de novos líderes. O argumento é simples: o setor está maduro, tecnológico e produtivo, mas precisa de uma nova geração de líderes que entenda não apenas de agricultura, mas também de comércio internacional, tecnologia e agora sustentabilidade. A União Europeia vai exigir, hein? É uma crítica justa. O agronegócio brasileiro é uma máquina de produção, mas precisa de visão estratégica para navegar num mundo cada vez mais protecionista e hostil ao livre mercado. Resumindo o giro do agro: Trump joga 15 bilhões de reais de custo nas costas do agro brasileiro, enquanto distribui 68 milhões de reais para fazendeiros americanos. A União Europeia aprova salvaguardas para proteger seus agricultores do Mercosul. O Brasil vai produzir menos picanha em 2026, a soja do Paraná avança com risco de estiagem. A Klabin distribui 1,11 bilhão de reais em dividendos e o comércio global desacelera, com importações americanas caindo 7,8%. É o agronegócio brasileiro lutando contra o protecionismo do mundo, como sempre. Vamos ouvir agora a música Liar Liar, de The Castaways. Estamos de volta. A guerra tecnológica esquenta com chips para a China e atrai bilhões enquanto bolha se aproxima do alfinete. Fechamos a economia com o giro da inovação, onde Trump decidiu liberar os chips H200 da Nvidia para a China, numa tacada que fez analistas de segurança nacional americanos quase engolir o teclado. É como emprestar a Ferrari para o adversário na corrida e deixar o tanque. Os chips H200 são a última geração de processadores pensados especificamente para a inteligência artificial, o tipo de tecnologia que separa quem treina modelos de IA que funcionam de quem fica esperando o ChatGPT parar de dar erro. Mas Trump, sempre imprevisível, liberou a exportação provavelmente como moeda de troca em alguma negociação comercial. O problema é que agora a China tem ferramentas para treinar modelos que desafiam a hegemonia tecnológica americana. É tipo dar a receita do bolo para quem você não quer que abra a padaria. Enquanto isso, a Microsoft anunciou 140 bilhões de reais de investimentos em IA, com destaque para 106 bilhões na Índia até 2029. A Índia virou nova fronteira da inovação: população jovem, mão de obra qualificada, custo operacional menor e um governo que rola o tapete vermelho. Já que estamos falando da Índia, o país propôs cobrar da OpenAI, Google e outras gigantes de IA pelo uso de conteúdo protegido por direitos autorais no treinamento de modelos. A lógica é simples: as empresas raspam conteúdo na internet de graça, treinam modelos gigantescos, faturam bilhões, os criadores originais não veem um centavo. A Índia quer uma fatia do bolo e com razão. A União Europeia entrou na briga investigando o Google por antitruste nas ferramentas de busca com IA. A acusação é que o Google usa a posição dominante para sufocar a concorrência, aquele script batido que a gente já conhece de memória. Enquanto isso, o próprio Google anunciou óculos com IA para o ano que vem, porque todo mundo quer surfar na onda depois que os Ray-Ban da Meta fizeram sucesso, mesmo com as preocupações de privacidade que ninguém leva a sério até ser tarde demais. A Anthropic, criadora do Claude, fechou parceria plurianual com a Accenture.
A América Latina concentrou mais da metade dos aportes de Venture Capital em IA durante novembro. E o Brasil bateu o recorde histórico, quase 1.000 fusões e aquisições em 2025, o maior número desde 2008. O mercado está fervendo, mas calma. Nem tudo é champanhe no mundo da IA. A pesquisa mostrou que 76% de quem tem internet não usa IA por falta de interesse. Traduzindo, apesar do hype ensurdecedor, a maioria das pessoas olha para a IA e pensa, e daí? Navegadores com IA prometem automação, mas falam em tarefas básicas. E Bill Gates, sempre realista, declarou que nem todas as empresas de IA vão sobreviver. É a bolha se aproximando do alfinete e todo mundo sabe como termina. A OpenAI quer encerrar o período de alerta vermelho com o novo lançamento. A empresa enfrenta problemas internos, debandada de executivos e pressão dos investidores para mostrar que não é só queima de caixa. Enquanto isso, uma coluna argumentou que a IA criou nova era de liderança, de autonomia e decisão não vão além da gestão tradicional. Pode ser, mas por enquanto parece mais conversa de consultor cobrando por hora. Aqui no Brasil, o governo federal apresentou o projeto de lei propondo governança para a inteligência artificial, tentando regular antes que vire um faroeste. O Banco BV e a Jabuti fizeram parceria para levar robôs humanos ao WhatsApp, porque aparentemente atendimento ruim não era suficiente. Agora precisa ser ruim e robotizado. Tem até robô sendo treinado contra a corrupção, que é irônico, considerando que robô não tem conta em paraíso fiscal. Uma coluna discutiu que nem a IA consegue copiar, argumentando que a IA automatiza processo, mas não replica a cultura organizacional e a intuição humana. É verdade, a IA não sabe fazer jabaculê em reunião nem fingir que está ocupado. Outra matéria explicou como a IA está reescrevendo a economia das startups em estágio inicial, permitindo fazer mais com menos, que é exatamente o discurso que todo empreendedor usa antes de pedir mais dinheiro. E na habilidade aérea urbana, a EVE Air Mobility, subsidiária da Embraer, que desenvolve o carro voador, recebeu 200 milhões de reais do BNDES. O banco público está apostando que a habilidade aérea urbana vai decolar, literalmente. Enquanto a gente espera o trânsito de São Paulo melhorar no chão, o plano é fugir pelo céu. No mundo dos gadgets, o fundador da Pebble lançou um anel inteligente de R$450 para gravar notas breves com apertar de um botão. A Fairphone lançou uma nova versão de fones de ouvido reparáveis porque sustentabilidade agora vende. Resumindo o giro da inovação. Trump libera chips NVIDIA para a China e analistas entram em pânico. Microsoft despeja 140 milhões em IA com foco na Índia. Google enfrenta antitrust na Europa e planeja óculos com IA. O Brasil bate recorde de fusões e aquisições. 76% das pessoas não usam IA por desinteresse. Bill Gates avisa que nem todas as empresas de IA vão sobreviver. IVE recebe 200 milhões do BNDES para carro voador. E a IA está reescrevendo as regras do jogo, mas a maioria ainda não entrou em campo. Antes da nossa próxima notícia na Seção Brasil, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o nosso programa. Vamos ouvir agora a música Reach Out of the Darkness de... Deixa eu ver se é essa mesmo. É isso aí, Reach Out of the Darkness de Friend and Lover. Estamos de volta, quero agradecer as mais de 170 pessoas aí que estão navegando aí na Rádio Café. Muito obrigado a todos, não esquece de deixar seu like e compartilhar a Rádio Café para a posteridade. Estamos ao vivo no X e no YouTube. Vamos falar de Brasil. Lewandowski lança a lista vermelha dos 216 mais procurados. André do Rap e Cigarreira lideram o catálogo do crime nacional. Aqui no Leonardo Dias na Rádio Café, nesta terça, 9 de dezembro, começamos o Giro da Segurança Pública, com novidade que finalmente sai do PowerPoint para a realidade. O Ministério da Justiça lançou a lista vermelha brasileira com 216 criminosos foragidos, o catálogo oficial do horror nacional disponível no Projeto Captura. André do Rap lidera o ranking, foragido desde 2020, quando Marco Aurélio Melo Sotoeira do STF com uma canetada que virou piada internacional. A PF não teve nem tempo de engasgar. Hoje o homem fornece cocaína para a Europa, comandando o PCC de algum resort em Moçambique. Cigarreira também figura na lista, apontado como mandante de execução de Kritzbach em Guarulhos. Cada estado indica até 8 criminosos estratégicos. A sociedade pode colaborar com informações pelo site. Resta saber se funciona ou vira a página morta na internet que ninguém acessa. Lewandowski não parou na lista, passou amanhã na CPI do crime organizado, soltando declarações pesadas sobre infiltração de faccionados em setores econômicos e políticos.
alertou para candidaturas de membros de facções, cobrou triagem rigorosa dos partidos para barrar criminosos. É raro ver o ministro da Justiça do desgoverno Lula falar com essa clareza. Defendeu a ação coordenada, deixou claro que crime organizado não é mais problema só da polícia, é problema de Estado, até aí correto. Vamos ver se vai sair do discurso ou ficar só em palanque. As operações não param. A PF desmantelou o grupo que despachava malas com cocaína para a Europa através de Guarulhos. 2 sujeitos faziam logística criminosa dentro do aeroporto. Imagina a facilidade. Guarulhos, o aeroporto do país, virou porta de saída para toneladas de pó. Em São Paulo, a Polícia Civil prendeu 7 por esquema que desviou 20 milhões em fraudes, 3 prisões em Campinas, 12 buscas. Outra operação bloqueou 6 bilhões do crime organizado lavados em padarias, adegas, concessionárias e fintechs. Negócios legítimos na fachada, PCC nos bastidores. No Ceará, a facção TCP botou fogo em barco de pesca avaliado em R$1.800.000. O dono se recusou a pagar a extorsão. TCP queimou o barco, simples assim. Um cara de 28 anos foi preso como mandante, líder local da facção. No Rio, policiais civis e militares caíram em ação contra a milícia. Vazavam informações sobre operações. É o Estado servindo ao crime, aquela velha história carioca. Enquanto isso, bandidos do PCC e Comando Vermelho tentam se fixar no Distrito Federal, fugindo de São Paulo e Rio, mas encontram resistência, acabam mortos ou presos. Brasília não quer virar QG das facções. No mundo dos influenciadores, Xuxa do Grau, olha o nome, está foragida após a operação que investiga a associação criminosa voltada a crimes de trânsito. É apontada como cabeça do palhaçada. Gente que ganha dinheiro glamorizando racha e colocando vidas em risco. Criminalidade turbinada por algoritmo do Instagram. Tramita no Congresso o PEC que prevê plebiscito em 2028 para decidir sobre reduzir a maioridade penal para 16 anos. Mecanismo inédito condicionando a mudança constitucional ao voto popular. Será que o brasileiro está pronto ou teremos guerra de narrativas fake dos dois lados? No Senado, a CPI convocou Rodrigo Bacelar, presidente afastado da LERJ, para depor. O Rio é laboratório do crime organizado. Milícias controlam territórios, facções disputam drogas e gás, políticos envolvidos até o pescoço. A CPI quer entender até onde vai essa infiltração, se é que consegue. O recado está dado. Lista vermelha no ar, operações rolando, debate sobre crime organizado ganhou corpo. Resta saber se teremos continuidade ou se vira mais uma promessa que morre na burocracia petista. Spoiler, você já sabe a resposta. Vamos ouvir agora a música Give Me Some Loving, de The Spencer Davis Group. Estamos de volta, olha só. Jeffrey Kikini expulso do STF por Dino. Advogado expõe fraudes da PF e é escoltado para fora. Hoje, nessa terça, 9 de dezembro, o STF começou a julgar o núcleo 2 da suposta tentativa de golpe. R$6 no banco. Felipe Martins, assessor de Bolsonaro, Silvinei Vasquez, diretor da PRF, General Mário Fernandes, delegada Marina Alencar, Coronel Marcelo Câmara e delegado Fernando de Souza Oliveira. A PGE diz que usaram cargos públicos para executar ações coordenadas desde redação da minuta golpista até planejamento de atos violentos. 5 crimes no total, é o maior bingo jurídico que você já viu. O advogado Jeffrey Kikini, que defende Felipe Martins, baixou integralmente os 78 terabytes da investigação. Teve que alugar um computador de alta performance do Google só para processar o volume. Preparou slides para sustentação oral, enviou para aprovação prévia, a primeira leva foi negada. A segunda leva na segunda-feira também negada por Moraes sem explicação. Nunca se viu a defesa ter que pedir permissão para provar a inocência do réu. Como ele mesmo disse, estamos no escuro a um dia do julgamento, mas Jeffrey não se intimidou. Subiu na tribuna e declarou: nossa sustentação não será narrativa, será verdade. A verdade só existe quando está parada em documentos. Explicou que a investigação se baseia de forma crítica nas versões do tenente-coronel Mauro Cid. Segundo ele, Cid é o verdadeiro autor das propostas golpistas atribuídas a terceiros. Se alguém quis golpe de Estado, esse alguém se chama Mauro Cid. Encontramos provas de que ele criou documentos que depois atribuiu a inocentes. A defesa mostrou que documentos usados para acusar Felipe são transcrições feitas pela PF sem versões originais.
É o primeiro processo da história do Brasil sem perícia. A PF jogou documentos na mesa e disse: essa é a verdade. Aí aconteceu o circo. Flávio Dino, fiel escudeiro, acionou a polícia judicial para que Kikini deixasse o púlpito depois de assistir e exibir fotos e vídeos negados por Moraes. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, disse Dino com aquele tom de bedel autoritário. Kikini foi escoltado para fora da tribuna, advogado expulso por querer mostrar documentos. Bem-vindos ao teatro do absurdo. Antes de ser silenciado, Kikini apresentou o dossiê demolidor que põe em xeque a tal minuta golpista citada por Cid. O dossiê revelou 4 versões distintas fornecidas por Cid sobre o momento em que a minuta teria sido apresentada ao general Freire Gomes. Versão 1, Martins apresentou o documento. Versão 2, não apresentou porque estava tudo no computador. Versão 3, entregou impresso. Versão 4, não entregou, mas Cid viu impresso. 4 versões para o mesmo fato. É mais variação que cardápio de restaurante japonês. A defesa apontou inconsistências brutais nos registros do GSI. Diferença de caligrafia e alterações perceptíveis. Os registros do GSI são imprestáveis. Dados da Uber do dia 7 de dezembro de 2022 mostram incompatibilidade entre rota percorrida por Felipe e a versão narrada por Cid. Os encontros não ocorreram nos horários alegados. Relatórios oficiais reforçam que a minuta foi levada aos comandantes por Cid e não por Martins. Bolsonaro disse que o assessor que estava na reunião era o próprio Mauro Cid. Almirante Garnier, o assessor que apresentou os considerandos, foi o próprio coronel delator. Vejam vocês. Moraes ditou o pedido para Fux participar do julgamento. A defesa quer Fux porque ele foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro no núcleo 1. Mas o regimento não permite, o ministro da segunda turma não pode julgar na primeira. Conveniente. Para completar o carnaval, ao prender Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a PF encontrou no celular dele contrato entre o banco e o escritório de Viviane Barsi, mulher de Moraes. O Globo revela o valor, 3,6 milhões por mês durante 36 meses, podendo alcançar 129 milhões de reais. Não se sabe o quanto foi pago porque o banco foi dissolvido. Vorcaro foi preso em novembro, tentando embarcar em jatinho, já está em liberdade. Mensagens apreendidas mostram que pagamentos ao escritório de Viviane eram prioridade absoluta, mesmo em crise financeira. Vejam só que intrigante, não? André Marcília foi cirúrgico na crítica. É intuitivo você suspeitar que alguém não vai receber 3,6 milhões por mês para ficar peticionando. Isso não existe na advocacia do mundo real. Essa é a advocacia do mundo irreal. Contratos assim pressupõem lobby, interferência política, e isso precisa acabar no Brasil. O escritório da mulher de um ministro que está há 6 anos no protagonismo de tudo o que acontece, mas segue o jogo. Enquanto isso, a primeira turma marcou para março o julgamento de 3 deputados do PL por corrupção: Josimar Marinhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Cobraram 1,6 milhões em propina para liberar 6,6 milhões em emendas de saúde em São José do Ribamar. Esquema incluía parlamentares, lobistas e agiotas. Máfia 100% brasileira. Lula reconduziu o Gonê por mais 2 anos na PGR. Começa em dezembro, vai até 2027. Senado aprovou em votação apertada. Gonê pediu condenação dos 6 réus do núcleo 2. Surpresa zero. Cabeluça diz que o judiciário é conservador, sexista e machista. O judiciário brasileiro é machista, sexista, elitista, corporativista e arrogante. E ela faz parte dele. Bom, antes de irmos para a próxima notícia, vamos ouvir Strange Brew, de Cream. what's inside of you. She's some kind of demon that's in love too. If you don't watch out, it'll stick to you. Vamos falar do desgoverno. Lula exige crédito por obras e protege Maduro. O governo recua educação especial e Correios afundam. Seguimos o giro do desgoverno da esquerda, onde a vaidade petista alcança níveis estratosféricos. Lula está revoltado porque prefeitos e governadores debatizam programas federais, abre aspas. Não quero disputar primazia, quero a verdade, declarou o presidente, exigindo que cada pessoa saiba o quanto de dinheiro foi colocado em cada cidade. Traduzindo, Lula não suporta ver prefeito levando crédito por obra que ele financiou. Quer seu nome estampado em cada centavo gasto
Marketing político disfarçado de transparência e hipocrisia disfarçada de ética. Enquanto isso, os Correios afundam no rombo bilionário de décadas de má gestão e privilégios absurdos. O governo avalia aporte menor à estatal e condiciona socorro à reestruturação. Símbolo perfeito da incompetência estatal. Déficit gigantesco, incapaz de competir com privados, mas o Planalto insiste em manter a múmia viva queimando dinheiro público. O Tesouro exige ajustes, enquanto a empresa tenta não desabar de vez. Na diplomacia da vergonha, Celso Amorim anuncia que o Brasil não vai pressionar Maduro a sair da poder na Venezuela e admite possível asilo ao ditador em solo brasileiro. Maduro rouba a eleição, persegue opositores, destrói um país inteiro e o Brasil finge que não vê nada. Enquanto cresce a expectativa de ação militar nos Estados Unidos contra o regime, Lula e Amorim fazem vista grossa, defender a ditador, acolher a ditador, proteger a ditador. Enquanto o povo venezuelano foge desesperado, o Itamaraty petista serve tapete vermelho ao tirano. Patético e vergonhoso. No Departamento das Terras das Raras Boas Notícias, Lula sancionou lei que endurece pena para estupro de vulneráveis, protegendo crianças e adolescentes sem discernimento para a prática. Das poucas vezes que o presidente assina algo que presta. Parabéns. Agora, resta saber se vai ser aplicado ou virar letra morta, como tantas outras leis do país. Ainda no capítulo das surpresas positivas, novas regras podem baratear a carteira de motorista em até 80%. O governo aprova fim da autoescola obrigatória, lança aplicativo gratuito com conteúdo teórico e promete recompensar bons condutores com renovação automática. Exame toxicológico passa a ser obrigatório para categorias A e B, detectando maconha, cocaína, crack, anfetaminas e êxtase. Motorista drogado no trânsito é perigo público? Pois essa medida aí vai dar o que falar ainda. Pressionado pela sociedade e pela oposição, o governo Lula recuou no decreto que limitava a liberdade das famílias sobre educação especial. Tentaram impor controle estatal sobre escolhas de pais de crianças com deficiência, a sociedade reagiu, deputados reagiram, o Planalto teve que engolir o recuo. É sempre assim. O governo petista tenta impor controle, sociedade revida e eles fingem que foi mal entendido. Em segurança pública, Lula cobra a aprovação da PEC e diz que não precisa de genocídio para enfrentar banditismo, criticando a mega operação no Rio que matou bandidos em novembro. Hipocrisia petista clássica, critica a operação que elimina criminosos, mas silencia quando bandidos matam policiais. Defende combate ao PCC ou Comando Vermelho sem explicar como vai fazer isso sem usar força. Vai mandar cartinha? Vai promover roda de conversa com traficantes? Curiosamente, na mesma semana, Lula ligou para Trump pedindo ajuda para capturar chefes de facções e o dono da Refit, empresário acusado de fraude no setor de combustíveis. Engraçado ver Lula engolindo orgulho depois de anos chamando Trump de fascista, mas quando precisa, agora tá ligando pro número do Trump toda hora. No fronte político, o Planalto foi surpreendido por Hugo Mota, que pautou o PL da dosimetria sem consultar o governo. Lula ficou irritado. Fragilidade exposta, o presidente do Congresso nem avisou, só colocou na pauta e pronto. Enquanto isso, o próprio presidente admite incômodo com dois aliados da base que votam contra o governo. Lula chama de golpista qualquer um que não segue a cartilha petista arrisca. No Teatro da Renovação Partidária, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, declarou que o Fernando Haddad é a maior liderança depois de Lula. É rir para não chorar. Haddad, o homem que perdeu São Paulo para Bolsonaro, o ministro da Fazenda que bate recorde de arrecadação e entrega pífio, é o futuro do partido. Essa é a renovação do PT. Uma piada de mau gosto, perda total. O Departamento de Corrupção da Corrupção de Estimação, o Ministério Público Federal aponta que o esquema ligado à ex-nora de Lula visava vender material superfaturado para autistas na rede pública. Gente próxima ao presidente tentando lucrar com o transtorno do espectro autista. Falta vergonha na cara. Sentindo que perde força no Congresso, o velho Lula político voltou à cena, afagando deputados e pregando diálogo. Quando está forte, manda e desmanda. Quando está fraco, vira cordeirinho manso. Aproveitou para defender o orçamento fixo para assistência social, garantindo verba automática ao Sistema Único de Assistência Social. Quer blindar a clientela petista. Assistencialismo na veia, bolsa isso, bolsa aquilo. Tudo financiado com o imposto de quem trabalha para comprar voto de quem não trabalha. Meus amigos, vamos ouvir agora a música You Make Me Feel Good, de The Zombies. You don't need any reason, do you, baby? Surely you should know that by now. But if you need a reason, I'll give one to you. Oh yeah, you make me feel good. Oh yeah, you make me feel good. I don't need any reason when I hold you. I never do ask myself why. But if
Estamos de volta e olha só. Hugo Mota pauta PL da dosimetria em terra anistia. Glauber Braga e Eduardo Bolsonaro na pauta de cassação da Câmara. Seguimos o giro do Legislativo com a notícia que virou Brasília de cabeça para baixo nesta terça, 9 de dezembro. Hugo Mota, presidente da Câmara, decidiu pautar o PL da dosimetria para a votação ainda hoje. Anunciou em reunião de líderes e decretou a discussão da anistia está superada. Declarou ainda que pautou por decisão própria, sem pedido de ninguém. Estratégia política clássica, aprovar projeto que reduz penas, sem assumir que é uma anistia disfarçada, e nem anistia é, né? Mota quer apaziguar a bolsonarista sem enfurecer a esquerda. Boa sorte com isso, hein, Mota? Acho que não vai dar bom. O líder do PL, Sócios Cavalcante, aceitou a dosimetria, mas prometeu insistir futuramente pela anistia. Afirmou que o partido não desistirá da anistia, seja o ano que for. Por enquanto, toparam votar a redução de pena sem insistir na anistia completa. A pressão veio de todos os lados. Governo, STF, esquerda e centro não querem bater de frente com o Supremo. Aceitar a dosimetria como meio termo. Relator Paulinho da Força apresentará o texto em plenário, cobrindo manifestações políticas de 30 de outubro de 2022, que é a data da vigência da lei, incluindo os atos de 8 de janeiro. Não é anistia, mas reduz penas. Paulinho diz estar tranquilo porque se houvesse reclamação dos ministros, ele já saberia. Será? Tem linha direta com Moraes agora? O Planalto foi pego de surpresa. Integrantes do Palácio não esperavam que Mota pautasse tão rápido. Achava que teria mais negociação, mas ele jogou rápido, sentiu margem para aprovar e colocou na pauta. É a independência do Legislativo em relação ao Executivo. Lula não manda mais na Câmara como mandava antes. O PT vai votar contra, mas não tem força para barrar na Câmara, só no Senado. E Mota sabe disso. Enquanto isso, o Senado incluiu na pauta dessa terça proposta que insere o marco temporal na Constituição, às vésperas do julgamento no STF sobre o tema. É a briga clássica entre Legislativo e Judiciário. O Supremo já sinalizou que vai derrubar o marco temporal, mas o Congresso insiste. Vamos ver quem ganha. Outra medida popular foi promulgada, isenção de IPVA para carros com mais de 20 anos, valendo a partir de 2026. Todo mundo gosta de pagar menos imposto, principalmente proprietário de carro velho, que já arca com IPTU, seguro obrigatório, licenciamento e manutenção, é o mínimo. A PEC da Segurança Pública também avança. O relator Mendonça Filho propõe suspender voto de preso provisório, constitucionalização que Marcel Van Hatten tentou enfiar no PL de facção, mas era inconstitucional. O relatório prevê ainda referendo nacional em 2028 para decidir sobre redução da maioridade penal para 16 anos em crimes violentos ou ligados a facções. Proposta inédita que condiciona a mudança na idade penal à consulta popular formal, buscando enfrentar a participação de adolescentes em organizações criminosas. Em São Paulo, a Câmara Municipal dobrou o vale alimentação para servidores em dezembro e reajustou benefícios de saúde e refeição. Enquanto o brasileiro comum aperta o cinto, o vereador paulistano dobra vale alimentação. É a elite política brasileira se servindo, sempre em paralelo. A casa aprovou a regulamentação do mototáxi com novas regras, aguardando sanção ou veto do prefeito. Regulamentar é necessário, o serviço existe, funciona e precisa de regras. E atenção motorista, exame toxicológico agora é obrigatório para tirar CNH categorias A e B. Antes era só para C, D e E. Quem for tirar a primeira habilitação para moto ou carro terá que fazer teste de drogas por cabelo, pelo ou unha, com janela de detecção de 90 dias. Custo entre R$110 e R$250 a mais. A votação foi expressiva, 417 votos na Câmara, 72 no Senado. E agora veio o melhor. Mota pautou a cassação de 4 deputados, Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ramagem e, pasmem, Glauber Braga. O plenário decidirá o futuro dos mandatos analisados pelo Conselho de Ética. Glauber Braga, deputado do PSOL, entrou na lista por quebra de decoro parlamentar em briga com militante. Vai ser julgado pelos pares. Imagina a cena, o paladino da moral progressista sendo processado por falta de decoro, é poesia pura. Ele não resistiu, ocupou a mesa do Congresso e falou que não vai sair de lá porque é tudo injusto com ele, etc. E vocês já sabem como que é o blá 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 de esquerdista. Eduardo Bolsonaro acumulou faltas demais, não comparece a sessões por causa da sua viagem para os Estados Unidos, no qual está aí articulando internacionalmente a favor do Brasil. Importante, sim, mas o mandato, sabe como é que é? Tem regras, e aí na Câmara ele não pode simplesmente ficar lá fora, e o pessoal está querendo tirar ele, vocês sabem por quê também, né? Carla Zambelli responde pelo episódio do revólver em São Paulo na véspera da eleição de 2022. Ramagem é por supostas irregularidades quando era diretor da PIM. Os 4 serão julgados pelos pares. Vamos ver se a Câmara tem coragem de caçar ou se vai absolver todo mundo como sempre faz. A semana está frenética no Congresso. Dosimetria, marco temporal, PEC da segurança, cassações. Hugo Mota mostra que veio para trabalhar esta semana, no fim do ano. Agora quer trabalhar pra caramba, né? Diferente de Arthur Lira, que segurava pautas para negociar a carga e emenda, Mota está botando tudo para votar.
Vamos ver se vai conseguir aprovar ou se vira bagunça como sempre. E depois a gente vê no Senado que a bagunça acontece. Vamos ouvir agora Shake It All Over, de Johnny Kidd and the Pirates. Estamos de volta e olha só, Flávio Bolsonaro confirma que candidatura é reversível. Visitou o pai na Polícia Federal e ganha 311 mil seguidores em 4 dias. Encerramos a Sessão Brasil com o giro da oposição e do Bolsonaro, com a bomba atômica que sacudiu as redes sociais nessa terça-feira, 9 de dezembro. Flávio Bolsonaro visitou o pai pela primeira vez desde que confirmou na sexta passada sua pré-candidatura ao Planalto. Saiu da superintendência da PF em Brasília com uma declaração que caiu como meteorito no centro de Brasília. Minha candidatura é irreversível. Irreversível. A palavra ecoou pelos corredores do poder com a força de um ultimato. Flávio deixou claro que só há uma forma de salvar o pai da prisão, derrotar Lula em 2026, e que só desiste se Bolsonaro estiver livre nas urnas. Descartou de cara abrir mão em favor de Tarcísio, com a elegância de quem joga xadrez enquanto os outros jogam damas. Disse que quem vai para o segundo turno com Lula é o de menos. O objetivo é derrotar o petista, é a clássica estratégia Bolsonaro de união da direita contra o PT. Não importa quem vai, importa tirar o Lula. Os números são brutais. Flávio teve 1,86 milhão de menções após o anúncio, 19 milhões de interações segundo a Bytes, ganhou 311 mil seguidores em apenas 4 dias. Não é engajamento, é terremoto digital. Prova cristalina de que o nome Bolsonaro ainda movimenta as placas tectônicas da política brasileira. E Flávio está surfando esse tsunami com a confiança de quem nasceu para isso. Sócrates Cavalcante, líder do PL na Câmara, chamou a escolha de sacada de mestre para ele. Bolsonaro se sentiu acuado pelos partidos de centro e respondeu com trunfo definitivo, colocar o filho na disputa. O apoio veio rápido. Tarcísio de Freitas, então cotado como nome da vez para substituir Bolsonaro, assegurou que dará suporte integral ao senador. E é o endosso que Flávio precisava. Tarcísio tem capital político em São Paulo, governabilidade exemplar, aprovação nas alturas e jogou todas as fichas no Flávio. Michele Bolsonaro também entrou em campo, visitou o marido na PF, levando o livro de um líder religioso, gesto simbólico que não passou despercebido. Flávio já revelou como espera que a primeira-dama ajude na campanha, reconhecendo a credibilidade que ela conquistou junto ao público feminino e evangélico. Michele é peça estratégica, tem carisma, popularidade e base evangélica sólida como rocha. Se embarcar de vez na campanha do Flávio, o jogo muda completamente de figura. Enquanto isso, Flávio anunciou um novo pedido de prisão domiciliar para o pai e segue pressionando pela anistia. Citou Bolsonaro angustiado e cobrou o presidente da Câmara, Arthur Lira, pela pauta, presidente da Câmara, Hugo Mota, pela pauta. Mas, como já vimos no noticiário de hoje, Hugo Mota pautou dosimetria e enterrou a anistia. Flávio vai ter que engolir o sapo da dosimetria e vamos ver depois, a briga pela anistia vai continuar, provavelmente. Vamos ver o que vai acontecer. A articulação internacional também avançou. Eduardo Bolsonaro, maestro das relações externas da família, destacou o apoio de Milei na Argentina, Bascal do Vox espanhol e assessores de Trump à candidatura do irmão. Até a mídia argentina noticiou o endosso de Tarcísio. O governador de São Paulo apoiou a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Um dos principais líderes da direita brasileira manifestou seu respaldo ao filho do ex-presidente. A notícia cruzou fronteiras. Flávio está no radar internacional. Nos bastidores, Flávio se reúne com líderes partidários para articular a candidatura. Está fazendo o dever de casa clássico, conversas, pontos, alianças. Política é isso, não se constrói campanha presidencial com tweets, se constrói com trabalho de formiga nos gabinetes de Brasília. E tem mais curiosidade. O sindicato fiscalizou o set do filme Dark Horse sobre Bolsonaro após reclamação de más condições de trabalho. A produção internacional está em andamento. Veremos se vai ser um documentário sério ou mais um ataque hollywoodiano. Vamos ver se vão deixar Hollywood produzir um filme sobre a direita brasileira. Políticos como Carlos Jordi e influenciadores como Tsuki também se manifestaram no X. A base bolsonarista está se mobilizando em todos os frontes, redes, ruas, congresso. Flávio lançou a candidatura e movimentou o tabuleiro inteiro. Agora vem as perguntas que todo mundo está fazendo. Flávio tem cacife para chegar no segundo turno? Estrutura para enfrentar a máquina bilionária do PT? Maturidade política para liderar o país? Ou estratégia para manter o nome Bolsonaro vivo enquanto o pai está preso? O tempo dirá. Mas uma coisa já está cristalina como água de nascente. A direita brasileira tem candidato e esse candidato se chama Flávio Bolsonaro
irreversível como a lei da gravidade. E com isso, encerramos a sessão Brasil dessa terça, 9 de dezembro, aqui é Leonardo Dias na Rádio Café, o seu espaço para despertar. Daqui a pouco a gente volta com a sessão Mundo. Vamos ouvir agora a música So On Fire, de Laverne Baker. Shiver, makes me tingle, and who brings my loving down. I played the love game before I met you. It's a game I've always won, but now you set my soul. Estamos de volta, vamos começar a sessão Mundo do nosso programa. Antes de começar a sessão Mundo, quero agradecer a presença de vocês aí, ó. Deixa eu ver aqui como estamos. Eita. Vamos ver aqui. Aí, agora sim. Olha aí, mais de 200 pessoas com a gente. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar a Rádio Café para a posteridade. Vamos começar falando de América Latina. Trump e Honduras no epicentro geopolítico. Perdão presidencial vira bomba diplomática com ordem de prisão internacional. Começamos a sessão Mundo nessa noite com uma história que parece roteiro de Hollywood, mas é crua realidade geopolítica latino-americana. Ontem à noite, Donald Trump assinou o perdão presidencial para Juan Orlando Hernández, ex-presidente hondurenho que apodreceu anos nas grades americanas, condenado por transformar Honduras num corredor de pó branco rumo ao mercado americano. Hernández mal embarcou de volta para Tegucigalpa na manhã seguinte. O procurador-geral hondurenho Joel Antônio Zelaya Álvares emitiu ordem de prisão internacional contra o recém-liberto. Mesmas acusações, narcotráfico e corrupção, só que agora no judiciário hondurenho, porque se tem coisa que a América Latina sabe fazer, é enxugar gelo com ar-condicionado quebrado. A questão transcende o indivíduo. Trump deixou claro que sua administração acompanha de perto as denúncias de fraude nas eleições hondurenhas de 30 de novembro. O candidato presidencial Nasir Fura, do Partido Nacional, alega irregularidades massivas. Washington expressa apoio à transparência eleitoral e exige do Conselho Nacional Eleitoral certificação imediata dos resultados. Traduzindo no diplomatês, os Estados Unidos estão de olho e não toleram manipulação. O perdão Hernández não é gesto de boa vontade, é recado de poder. Nós podemos perdoar quem quisermos, vocês precisam jogar limpo, simples assim. Aliás, Trump também anunciou tarifas de 5% sobre produtos mexicanos por descumprimento do Tratado de Águas de 44. O México deve entregar 250 milhões de litros de água antes de 31 de dezembro para agricultores texanos do Vale do Rio Grande que enfrentam desastre em safras de citros e açúcar. Trump exige liberação imediata ou as tarifas viram realidade. O México prometeu cumprir, mas o recado está dado. Tratados internacionais não são opcionais. Enquanto isso, a inflação mexicana dispara 3,8% ao ano, o peso se desvaloriza para 18,27 pesos por dólar e o Congresso mexicano debate tarifas de até 50% sobre produtos chineses, especialmente aço e autopeças, numa tentativa desesperada de proteger a indústria nacional mexicana da pressão de Washington e Pequim. Voltemos ao xadrez caribenho. Cuba bateu novo recorde de presos políticos, 1.192 encarcerados, incluindo 33 menores de idade, numa campanha de terrorismo de Estado, segundo a ONG Prisoners Defenders. O regime cubano sentenciou o ex-ministro da Economia Alejandro Hill à prisão perpétua por espionagem, suborno e corrupção. O homem que até 2024 era vice-primeiro-ministro e rosto das reformas econômicas de Díaz-Canel, agora apodrece atrás das grades. Cuba nega veementemente qualquer contato com os Estados Unidos sobre o futuro da Venezuela, chamando tais relatos de absurdos e falsos. Maduro, por sua vez, foi avisado por Trump que seus dias estão contados. O presidente americano lançou ofensiva contra barcos de narcotráfico no Caribe, matando dezenas de ataques com mísseis e não descartou invasão militar à Venezuela. A mensagem é clara: a paciência com ditaduras hemisféricas acabou. Na Colômbia, o governo Petro retoma o debate sobre a reforma da saúde no Senado, com diferenças abissais entre parlamentares e executivo. O Comitê de Regra Fiscal adverte déficit de 670 bilhões de reais na próxima década se a reforma passar. O Ministério da Saúde nega qualquer epidemia de HIV na Colômbia, mas a credibilidade do governo está em frangalhos. Na Bolívia, o vice-presidente Dilma Lara condiciona a aprovação de 3,5 bilhões de reais de financiamento externo
há explicação técnica do destino dos recursos, mantendo o país refém de jogos políticos internos. No Chile, o segundo turno das eleições presidenciais acontece em 14 de dezembro, com José Antônio Cast, centro-direita, liderando as pesquisas contra Renate Rara do Partido Comunista. A América Latina gira à direita, enquanto a esquerda perde terreno mesmo em redutos históricos. Episódios dramáticos também marcaram o dia. No Uruguai, a professora foi assassinada pelo ex-companheiro num posto de gasolina onde buscou refúgio. A violência de gênero segue epidêmica na região. Um tremor de magnitude 4,3 atingiu Chiapas, no México, sem causar danos maiores. O Instituto Nobel cancelou coletiva de imprensa com a compositora venezuelana Maria Corina Machado antes da cerimônia do Prêmio Nobel da Paz, decisão que levanta suspeitas sobre pressões políticas nos bastidores. O cenário latino-americano está em ebulição. Estados Unidos reassume protagonismo intervencionista, desta vez com Trump ditando regras claras. Claro, porque sob Biden também era intervencionista, mas à esquerda, né? Trump quer transparência eleitoral, fim de ditaduras, fim do Foro de São Paulo na América Latina, respeito a tratados, as esquerdas agonizam. Os tiranos tremem e nós brasileiros assistimos de camarote, enquanto nosso governo flerta com os mesmos caudilhos que Washington ameaça derrubar. Enquanto isso, Lula abraça Maduro e manda recados cifrados para Havana. Tempos interessantes, ouvintes. Tempos perigosamente interessantes. E tem breaking news. Parece que a presidente de Honduras, Xiomara Castro, quer anular as eleições. Vejam vocês que bomba, hein? Não tenho mais informações no momento. Amanhã a gente volta nesse tema. Vamos ouvir agora a música Fever, de Little Will John. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby. Hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever. Europa em declínio, Israel em ofensiva. Trump detona líderes europeus enquanto Netanyahu avança à direita. Cruzamos o Atlântico para o Giro Europa Oriente Médio, onde Trump não economizou adjetivos ao avaliar o continente europeu, abre aspas. Europa está em declínio, decretou o presidente, classificando suas lideranças como débeis e acusando os burocratas de Bruxelas de destruir seus próprios países. Sobre a Venezuela, Trump foi direto. Enquanto Maduro tem os dias contados, a Europa prefere discursos vazios. 7 líderes da União Europeia propuseram empréstimo à Ucrânia usando ativos russos congelados como garantia, mas a Bélgica recuou citando o medo de Putin. Ex-Europa que Trump descreveu medrosa, burocrática, incapaz de agir. O continente que venceu Hitler agora treme diante de ameaças do Kremlin. Até porque só venceu Hitler com a ajuda do Kremlin. Pois é. A guerra na Ucrânia continua sem fim à vista. Zelensky reuniu hoje com Papa Francisco em Castel Gandolfo, onde Francisco pediu paz justa e duradoura. O presidente ucraniano reafirmou que não cederá territórios, mantendo posição inflexível, mesmo com Trump alertando que a Ucrânia está perdendo. Zelensky prometeu novas propostas de paz após conversas com europeus, mas ninguém sabe o que mudou. Trump foi além e sugeriu novas eleições na Ucrânia, ideia proibida pela legislação ucraniana em tempos de guerra. A Bélgica, enquanto isso, treme e veta a plano europeu de usar ativos russos. Coragem europeia em ação. No Oriente Médio, Israel não pede licença. Netanyahu fez balanço de seu governo com declaração cristalina. Nossa trajetória é da direita, disse ele. As forças de defesa de Israel realizaram ataques à base do Hezbollah no sul do Líbano, mantendo pressão militar constante. Movimento histórico, Jerusalém legalizou 6 comunidades na Samaria após anos de luta jurídica. Ayah, Harasha, Migron, Nofei Prat, Adeyad e Shvut Raquel. Assentamentos estabelecidos há décadas, alguns desde os anos 90, agora com reconhecimento oficial retroativo. Decisão que enfurece progressistas globais, mas consolida a presença judaica em território contestado. Um ativista palestino revelou que o Hamas escondeu toneladas de fórmula infantil para depois acusar Israel de causar fome em Gaza. Farsa humanitária desmascarada, mas a mídia internacional prefere a narrativa anti-Israel. O Instituto Nobel cancelou coletiva de imprensa com Maria Corina Machado horas antes da cerimônia de Nobel da Paz. Machado, que vive em paradeiro desconhecido na Venezuela, deveria falar em Oslo,
mas a conferência foi abruptamente cancelada. A família dela já está em Oslo. Irmã, mãe e filha aguardam com fé que consigam chegar. Suspeita-se de pressão diplomática de governos esquerdistas europeus alinhados ao regime Maduro. O Nobel da Paz virou piada. Nos Estados Unidos, o congressista Martin DeLuca anunciou o Granite Act, legislação contra a censura estrangeira escrita especificamente pensando em Alexandre de Moraes e na União Europeia. O Martin DeLuca, que é advogado do Trump, né? Não é congressista. O projeto permite que cidadãos e empresas americanas processem autoridades estrangeiras que tentarem censurar conteúdo protegido pela primeira emenda. Indenizações começam em 60 milhões de reais por violação. Moraes perde imunidade e pode ser processado pessoalmente em tribunais americanos. Trump aprovou de imediato. A iniciativa responde a tentativas europeias de regular redes sociais americanas e impor padrões de censura incompatíveis com a liberdade de expressão da Constituição americana. O Granite Act é um recado. Censura progressista não passa. Trump mantém a Europa na mira, chamou líderes europeus de fracos, débeis, incapazes de defender seus países e acertou. A Europa assiste passivamente enquanto imigrações em massa destroem coesão social, burocracias sufocam economias e o Kremlin dita regras. Netanyahu, por outro lado, age, bombardeia, legaliza, avança. Israel sabe que sobrevivência não se negocia em conferências da ONU. A Europa esqueceu. Trump, ao contrário dos predecessores, não tem paciência para carregar o continente nas costas. Vamos ouvir agora a música Psychotic Reaction de Count 5. Estamos de volta e olha só. Terremoto de 7,6 pontos sacode Japão. China confronta Tóquio enquanto Camboja e Tailândia trocam tiros na fronteira. Atravessamos o Pacífico para o Giro Asa-Pacífico, onde a Terra decidiu relembrar quem manda. Terremoto de magnitude 7,6 pontos na escala Richter sacudiu o norte do Japão até às 8 horas e 5 minutos horário local, deixando 30 feridos, estradas destruídas e aquele tradicional alerta de tsunami em Hokkaido, Aomori e Iwate. Evacuações costeiras, o governo avaliando danos, avisos de réplicas nas próximas 72 horas. Para os japoneses que vivem grudados no anel de fogo do Pacífico, o terremoto é rotina, mas cada tremor é um lembrete educado de que a natureza não negocia. A Indonésia solidária orientou seus cidadãos do Japão a ficarem espertos, solidariedade regional bonita, mas Jakarta tem seus próprios problemas. 22 mortos no incêndio comercial na capital, provavelmente por falhas nos sistemas de evacuação. A arquitetura tropical que não leva a sério segurança contra fogo sempre cobra preço em vidas. Enquanto a Terra treme, a geopolítica ferve, o Japão está montando um arquipélago de mísseis perto de Taiwan para segurar a China. Tóquio posiciona baterias nas ilhas Ryukyu, primeira linha de defesa caso Pequim resolva invadir Taiwan. A China, claro, surtou. O chanceler chinês berrou que apoiar Taiwan viola leis internacionais, argumento criativo vindo do regime que nunca controlou a ilha, mas insiste que ela é propriedade comunista por direito divino maoísta. Pequim também negou que aviões chineses tenham iluminado navios japoneses com radares de controle de fogo, incidente que costuma ser prólogo de tiro de verdade. O premier chinês chorou pelo fim do protecionismo depois de bater recorde de superávit comercial. Ironia deliciosa vinda de quem pratica o protecionismo industrial, dumping predatório e furto de propriedade intelectual como esporte olímpico. Trump quer aliviar restrições de chip de inteligência artificial para a China, decisão que deixou a Nvidia feliz e o Pentágono nervoso. A resposta chinesa foi imediata, ameaça de restringir acesso da Nvidia ao mercado chinês. Chantagem comercial, modalidade que Pequim é campeão mundial imbatível. Na Coreia do Sul, o oposicionista Lee Jae-myung tenta ressuscitar o diálogo progressista com Pyongyang através da política ND. Troca, normalização, desnuclearização. Lindo no papel, irrealizável na prática, com China e Rússia apoiando Kim Jong-un e Trump ocupado com outras guerras. Estratégia de fim de jogo ou beco sem saída. Apostas abertas.
E tem guerra esquecida entre Camboja e Tailândia. Confrontos na fronteira mataram 4, feriram 9, expulsaram 18 mil cambojanos de casa. Bangkok e Phnom Penh brigam por território há décadas, conflito que a mídia ocidental ignora solenemente. Enquanto camponeses fogem de bomba, Singapura cedia conferências sobre inteligência artificial e Manila distribui prêmios empresariais. A elite asiática tem prioridades claríssimas. Ásia-Pacífico e sua dicotomia de sempre. Japão constrói mísseis, China ameaça, Camboja e Tailândia se matam, mas a narrativa oficial celebra a cooperação regional e prosperidade compartilhada. Conferência de liderança, prêmios corporativos, integrações comerciais, tudo lindo. Enquanto isso, a terra treme, prédios queimam, mísseis apontam, refugiados correm, mas relaxa. O PIB chinês cresceu, só que com a estatística chinesa. Vai saber se é verdade. Pragmatismo asiático na veia, ignorar o caos, otimizar o lucro, repetir. Vamos ouvir agora a música How Does That Grab You, de Nancy Sinatra. You came by at 2:00. You should have been by at 10. I stayed by at 3:00, and I ain't coming back again. Whoa, how does that grab you, darling? How does that mess your mind? How does that grab you, darling? This girl is leaving you behind. Estamos de volta, vamos para os Estados Unidos. Trump consolida o poder contra o establishment. Aprovação sobe, Suprema Corte blindada, DHS caça imigrantes ilegais. Nos Estados Unidos, vamos para o Giro da América, onde Trump consolida poder com a aprovação de 41% entre republicanos encantados com o foco em economia acessível. O presidente deu nota a mais para a própria gestão econômica, jogou a culpa da inflação no colo do Biden, garantiu que os preços estão despencando para provar que a nova administração é puro vigor. Membros do gabinete fizeram flexões em pleno aeroporto no lançamento de um programa de viagens familiares de 5 bilhões de reais. RFK Jr. fez 20, Duffy fez 10, a mensagem é clara. Jovens fortes e ativos, contraste brutal com Biden cambaleando escada acima. A guerra na frente migratória escalou depois do tiroteio que matou a soldada Sarah Backstrom, 20 anos, e deixou Andrew Wolf, 24, gravemente ferido, ambos da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental. Atirador, Ramanullah Lakanwal, afegão de 29 anos que trabalhou com a CIA no Afeganistão e entrou nos Estados Unidos pela Operação Aliados Bem-vindos de Biden. A tragédia expôs as falhas desastrosas de triagem do governo anterior. Trump respondeu paralisando todas as decisões de asilo, pausando o visto para afegãos, chamando ataque de terrorismo e despachando 500 guardas extras para Washington, rápido, direto e eficaz. O Departamento de Segurança Interna lançou a página Os Piores dos Piores, catálogo nacional de imigrantes ilegais criminosos. Estupradores, assassinos, traficantes, molestadores de crianças. Operações do ICE em Minnesota geraram reações municipais opostas. Algumas cidades cooperam, outras sabotam. O Condado de Montgomery aprovou a lei de confiança, proibindo funcionários públicos de auxiliar deportações sem mandado judicial, conflito direto com a política federal. Gêmeos de New Jersey, Ricardo e Emílio Roman Flores, foram acusados de ameaçar matar agente do DHS e atirar no ICE à vista, crime federal que pode render décadas na cadeia. Ameaças contra agentes do ICE explodiram 8.000%. Republicanos do Senado investigam como Biden deixou Lakanwal entrar sem triagem. O DHS detonou o governador Newsom, da Califórnia. A Califórnia paga a saúde de ilegais, enquanto ambulâncias para cidadãos podem ficar 382% mais caras. Trump não descartou a invasão à Venezuela e avisou que os dias de Maduro estão contados. Seus dias estão contados, disse o presidente, recado que caudilhos inteligentes levam a sério. Trump culpou Caracas por enviar traficantes e gangue trem de Aragua para os Estados Unidos. Quando perguntaram sobre invasão terrestre, Trump não descartou nada. Ataques aéreos em território venezuelano acontecerão muito em breve, disse ele. Os Estados Unidos já realizaram mais de 20 ataques contra barcos de narcotráfico no Caribe e Pacífico desde setembro, matando mais de 80 traficantes. Maduro deve estar nervoso. Honduras emitiu mandado internacional contra Juan Orlando Hernández, ex-presidente perdoado por Trump após cumprir pena por narcotráfico nos Estados Unidos. A acusação do caso Pandora envolve desvio de recursos públicos entre 2010 e 2013 para campanhas. Roger Stone associou a causa. Paradeiro incerto, Trump também impôs tarifa de 5% ao México por violar o Tratado de Águas de 44. O México entregou menos de 30% da obrigação, roubando mais de 3,2 bilhões de litros de água de agricultores texanos. Na Suprema Corte, Trump dispensou pedidos de aposentadoria dos juízes Alito 75 e Thomas 77, chamando ambos de fantásticos. Blindagem estratégica, a maioria conservadora 6-3 pode reverter décadas de ativismo judicial progressista. Fonte próxima revelou: Alito nunca pensou neste cargo de perspectiva política. O juiz federal aprovou a liberação de materiais do grande júri Maxwell sob a lei de transparência dos arquivos Epstein, mas alertou:
Zero informações novas de qualquer consequência, circo midiático, nenhuma revelação sobre a parceira de Jeffrey Epstein adicional. Operadores do programa Alimentando o Nosso Futuro desviaram 1,3 bilhão de reais de nutrição infantil. 77 indiciados compraram mansões de 750 metros quadrados, Teslas, Porsches, joias em Dubai e viagens às Maldivas. Os federais recuperaram só 315 milhões. Kash Patel chamou de um dos piores esquemas da história de Minnesota. Crianças passavam fome, enquanto criminosos fingiam servir milhões de refeições. Democratas virão piada nacional comparar Trump ao Kansas City Chiefs, o time do Sr. Taylor Swift que apoiou Kamala. Enquanto isso, a analista Seth Jones alertou: os Estados Unidos podem esgotar mísseis críticos em uma semana contra a China sobre Taiwan. China tem construção naval 230 vezes maior e está em postura de guerra. A base industrial americana está desesperada. Trump devastou a Europa, chamou líderes de fracos e o continente de decadência, elogiou Orbán pela imigração rigorosa, detonou Sadiq Khan, o prefeito de Londres, como desastre. Sobre a Ucrânia, os Estados Unidos cortaram dinheiro após 1,8 trilhões de reais de Biden, responsabilizou Zelensky por prolongar a guerra. A Rússia está em posição superior na opinião de Trump. Agora, impacto direto no Brasil. Trump sancionou Alexandre de Moraes sob a lei Magnitsky por violações de direitos humanos, congelamento de bens, restrição de vista em jurisdição americana. Especialistas brasileiros confirmam: essa lei não viola a soberania, mas é uso atípico. O professor José Augusto Fontoura explicou: ele não é violador contumaz, o argumento é que evitou livre expressão de empresas e cidadãos americanos, uso excepcional. Ricardo Cristalino: censura e abuso judicial têm consequências internacionais. Trump governa, o establishment treme, a migração ilegal recua, a Suprema Corte se mantém conservadora, Maduro conta os dias, a Europa declina, Moraes está sancionado, a China ameaça e a esquerda posta vídeos ridículos e chama isso de estratégia. Antes da nossa última notícia, vamos ouvir Wondrous Place, de Billy Fury. I found a place full of charms, a magic world in my baby's arms, a soft embrace like satin and lace, a wondrous place, what a spot in the storm, to cuddle up and stay nice and warm, away from home in my baby's arms. Wondrous place, man, I nowhere, when or anywhere else, but I don't get everything's right when she holds. Estamos de volta! Vamos encerrar o nosso programa de hoje com a notícia de saúde, ciência e tecnologia, IA militar e avanços médicos revolucionários. Pentágono adota Gemini, ciência avança e longevidade. Chegamos ao último giro desta segunda de dezembro, essa terça-feira de dezembro, dia 9 de dezembro de 2025. Giro da saúde, ciência e tecnologia, onde descobrimos que o futuro já chegou, mas distribuído de forma muito desigual. Começamos pelo Pentágono, que anunciou a plataforma militar de inteligência artificial alimentada pelo Google Gemini. Lembra de 2018, quando funcionários do Google fizeram greve emocional contra o projeto Maven? Pois é, Trump voltou e agora a colaboração entre Silicon Valley e Forças Armadas retorna em escala industrial. A Casa Branca já orientou ministros do G7 a remover obstáculos regulatórios à IA, aceleracionismo tecnológico na veia, regulação progressista na lata de lixo. No fronte da saúde americana, republicanos do Senado apresentaram um plano para substituir subsídios do Obamacare para contas de poupança individuais. Devolver controle ao cidadão, reduzir dependência estatal, conceito revolucionário para esquerdistas. Enquanto legisladores bipartidários tentam estender o Obamacare, um congressista republicano revelou o projeto genial: garantir que pais arquem com 50% das despesas de gravidez. Responsabilidade masculina codificada em lei. Progressistas adoram falar de igualdade, agora tem chance de votar nela. Quase metade dos estudantes de Nova York falam em matemática, metade. O estado mais progressista, mais woke, mais inclusivo da América, mas calma, porque pesquisadores de Harvard descobriram que dormir mal aumenta o risco de doenças. Ciência confirmando o óbvio, enquanto a sociedade moderna vive de energético e ansiolítico. A revista Nature listou os 10 cientistas mais destacados de 2025, reconhecimento a mentes que empurram fronteiras do conhecimento, enquanto burocracias europeias tentam regulá-los até a paralisia criativa. O MIT desenvolveu um scanner revolucionário que mede glicose sem agulhas. Diabéticos do mundo inteiro aplaudem de pé. Estudo confirma que reduzir 30% das calorias na dieta pode retardar o envelhecimento cerebral, sabedoria milenar validada por método científico.
A tirzepatida, molécula dual injetável para obesidade e diabetes, está disponível já na Argentina. Enquanto brasileiros esperam Anvisa aprovar, depois de 47 reuniões e 3 consultas públicas, argentinos de Milei já compram na farmácia. Mão biônica com inteligência artificial permite que amputados recuperem movimentos naturais. Ficção científica virando ambulatório de segunda a sexta. Coreia do Sul usa IA para mostrar como crianças desaparecidas podem parecer anos depois. Tecnologia que salva vidas, mas assusta ativistas de privacidade. Foi lançada a Aliança para IA Inclusiva. Coalizão global aberta para construir inteligência artificial que sirva bilhões, não apenas poucos. Discurso bonito, escondendo disputa geopolítica pelo controle da tecnologia mais estratégica do século. Ciência nutricional segue avançando. 11 estratégias para reduzir pressão arterial, benefício das sementes de chia hidratadas, momento ideal para escovar os dentes, orégano ajudando a saúde das articulações, conhecimento prolifera, a população segue obesa e doente, a montanha derretendo da Noruega, revelou uma instalação de caça de 1.500 anos que ainda cheira a rena. A ecologia climática descobrindo um passado fascinante enquanto ativistas gritam sobre apocalipse. 16 mil pegadas de dinossauro na Bolívia revelam comportamento pré-histórico. Paleontologia extraordinária ignorada por currículos escolares obcecados com teoria queer. Mulheres usando esteroides cada vez mais, apesar de ser 7 riscos principais. Redes sociais e cultura fitness distorcida, criando geração de fisiculturistas feministas com voz grossa e fígado comprometido. Emergências americanas lotadas de jovens com scromiting, fusão de screaming com vomiting, quer dizer, gritar e vomitar. Distúrbio de vômito causado por maconha moderna ultrapotente. Legalização recreativa encontrando a realidade clínica. E olha só, um vírus tropical intratável gera aviso de viagem para americanos, lembrando que doenças exóticas não respeitam o passaporte azul. Depressão aumenta risco de epilepsia e dificulta o tratamento. Gás hilariante, o óxido nítrico, alivia a depressão segundo evidências, ironia medicinal, digna de comédia stand-up. Vídeos do TikTok enganam sobre cuidados com epilepsia, redes sociais como fonte primária de desinformação médica. Poluição urbana mina benefícios do exercício. Contradição moderna onde você corre para ficar saudável enquanto respira partículas de diesel. Videogames educativos ajudam crianças a aprender ciência e gamificação, salvando o que a pedagogia construtivista destruiu. Temos scanner sem agulhas, mas metade das crianças não sabe matemática. Temos IA militar, mas epidemia de fentanil. Temos mãos biônicas, mas mulheres se entupindo de esteroides por likes no Instagram. Progresso tecnológico exponencial, sabedoria humana em queda livre. Mas a ciência segue implacável, indiferente às nossas contradições existenciais. E assim, caros ouvintes, cerramos a edição 476 da Rádio Café. Começamos a economia com Pix vendido, moedas derretendo e bancos centrais fazendo malabarismo monetário. Passamos pelo Brasil de Lula em Brasília enquanto o país pega fogo, PCC dominando presídios e Congresso fingindo trabalhar. Demos volta ao mundo entre guerras esquecidas, ditadores resilientes e democracias em pânico, e fechamos com a ciência avançando gloriosamente quando a sociedade regride educacionalmente. 14 notícias depois, 3 continentes, incontáveis contradições, a conclusão permanece cristalina. O mundo não está ficando louco, ele sempre foi. A diferença é que agora temos IA para documentar a loucura em tempo real, redes sociais para amplificá-la globalmente e vocês, ouvintes iluminados, para rir dela conosco todos os dias. Até amanhã, meus caros. Fiquem com Deus, fiquem atentos, fiquem livres e lembrem-se, quando a realidade parecer ficção científica distópica, porque provavelmente você está prestando atenção. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a Rádio Café hoje. Não esquece, assina o nosso canal no YouTube, @LeonardoDias_RC, e também a nossa newsletter lá em oeditorial.com. Se você gosta bastante do nosso programa, assine a nossa newsletter lá, você tem o plano pago e também pode se tornar membro fundador da Rádio Café. A gente não tem nenhum membro fundador até hoje. Vamos ver se alguém aparece um dia aí. E vamos encerrar o programa de hoje com a música Remember, de The Shangri-Las. Boa noite a todos e até amanhã. Seems like the other day, my baby went away. He went away across the sea. It's been 2 years or so since I saw my baby go, and this letter came for me.
night was so exciting. Remember, smile was so inviting. Remember, then he touched my cheek. Remember, with his fingertips. Softly, softly we'd meet with our lips. Whatever happened to the boy that I once knew? The boy who said he'd be true. Oh, what will happen to life I gave to you? What will I do with it now? Remember, walking in the sand. Remember, walking hand in hand. Remember, the night was so exciting. Remember,